Olá, pessoal, aqui é a Lari Godoy, sou terapeuta familiar sistêmica, consteladora familiar, educadora parental, educadora perinatal, consultora de amamentação, especialista no comportamento infantil, enfim, tem muita coisa aqui para que a gente possa conversar sobre esse tema da psicoeducação parental, sobre a parentalidade, tá? Hoje eu quero trazer para vocês um guia sobre a compreensão da inteligência emocional, do desenvolvimento da inteligência emocional da criança, do seu filho, enfim, tá? Durante toda a minha jornada, vocês vão perceber que tudo isso tem uma ligação muito forte com a visão sistêmica. Então, vamos já começar direto. Preparei uma apresentação aqui para vocês irem acompanhando, tá? E eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Então, vamos lá. Tá aqui, Psicoeducação Parental Sistêmica, que ela é um guia para os pais cuidarem e ensinarem, né, a inteligência emocional dos filhos. Então, para que a gente possa entender qual que é esse lugar da educação parental, do desenvolvimento da criança, da inteligência emocional, é importante que a gente compreenda o que é exatamente essa inteligência emocional. Então, de acordo com a psicologia, a inteligência emocional, ela é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos. Então, sabe quando você está muito angustiado? Vamos pensar numa situação onde está no processo de divórcio, terminou o namoro, brigou com o filho falou alguma coisa que você não gostou, que te machucou, a mãe está te cobrando alguma coisa, o chefe, seu trabalho está instável e te traz essa angústia. Mas mesmo assim, você consegue resolver outros problemas, lidar com outros problemas, seguir aquela programação do dia sem que ela seja atrapalhada, mesmo sabendo que dentro tem um incômodo. Então, quando a gente consegue lidar com isso, poxa, estou trabalhando forte e estou lidando muito bem com a minha inteligência emocional, né? Sem que aquilo me atrapalhe. Então, aqui começa, tá? Então, a inteligência emocional, ela é uma habilidade que permite que as pessoas gerenciem melhor os seus sentimentos e a forma como agirão com base neles. Então, esse é o conceito da psicologia. E quando nós estamos falando da parentalidade, é muito importante a gente compreender e refletir a respeito dessa inteligência emocional. Por quê? Pois a forma como nós reagimos às situações dos nossos filhos diz muito sobre a nossa infância, diz muito sobre o nosso desenvolvimento emocional. Então, por esse motivo, eu quero te conduzir a uma grande reflexão durante toda essa palestra, tá? E que se no final daqui você sair reflexivo, incomodado ou entusiasmado, eu tenho certeza que eu atingi o meu objetivo. E aí eu estou realmente cumprindo a minha missão. Por quê? Porque toda vez que a gente está falando de desenvolvimento emocional de uma outra pessoa, que no caso são as crianças, seres instintivos e que não têm mente lógica, nós precisamos ter um cuidado gigantesco, e essa é a minha maior paixão, poder falar realmente das crianças. Porque eu acredito demais que se a gente consegue cuidar dessas crianças ou ensinar uma nova forma de viver as nossas relações, a gente consegue mudar uma geração e talvez até salvar o planeta, né? Como já dizia grandes pensadores, inclusive músicos, né? Que o futuro do mundo está nas mãos das crianças. Eu até complemento que o futuro do mundo está na mão das crianças, de acordo com o que os pais ensinam a elas, tá? Com o que os pais se constroem para poder dar esse mundo a elas. A gente vai falar mais sobre isso. Então, não dá para a gente falar de inteligência emocional se a gente não entender 3 conceitos. Quais são esses conceitos? Primeiro, qual é o seu propósito? Né? A gente fala muito sobre essa questão do propósito, a gente escuta muito, daqui a pouco vocês vão entender qual que é a conexão de uma coisa com a outra. Então, assim, a gente fala muito sobre essa questão do propósito, que a gente precisa encontrar o nosso propósito, qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer com isso, o que eu preciso fazer nessa vida, e chega até em algumas etapas da vida que a gente se questiona demais e entra naquelas crises existenciais e de repente a vida muda, vira de ponta cabeça e de repente fala, nossa, graças a Deus tudo isso aconteceu, que um monte de coisa melhorou, né? Só que a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é esse propósito, tá? Pelo dicionário da língua portuguesa, o propósito, deixa eu botar aqui, ele é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. O nosso propósito, ele tem a ver com a construção da nossa identidade.
pois ele é algo único. E de acordo com as experiências que você vai vivenciando, é que vai construindo a sua clareza sobre o propósito. Eu sempre falo que o propósito, ele é descoberto durante a nossa jornada, a nossa vida. Você determinou alguma coisa e você não sabe ainda o porquê que está fazendo, mas quer fazer, você começa a descobrir o propósito conforme você vai fazendo e isso vai sendo lapidado, né? A Rafaela Alencar, uma das minhas professoras sobre parentalidade, ela fala muito sobre isso. O que clarifica a ideia de propósito é a lapidação da nossa identidade. Só que quando a gente está falando sobre parentalidade e a gente está falando da construção dessa identidade de um outro indivíduo, e aí eu fico me questionando, será que nós temos o tempo de esperar essa identidade de outro indivíduo ser construída para que eu possa encontrar o propósito dessa parentalidade? Deu para entender o raciocínio? Então, olha só, se o propósito ele tem a ver com as características, oxe Maria, estou clicando no lugar errado aqui, tem a ver com as características de uma única pessoa ou de uma coisa, pelo meio das quais é possível individualizá-la, a minha relação com meu filho é algo que está sendo construída. Qual o propósito dessa relação? Né? Então, será que eu tenho tempo de esperar esse filho crescer para entender qual é o propósito e aí eu poder lapidar essa identidade? Então, qual que é a grande questão disso? A gente compreender que o propósito de uma pessoa está no crescimento, no desenvolvimento, na construção da sua identidade. E quando nós estamos falando do nosso filho, nós não temos esse tempo. Então, o convite aqui é: viva com propósito, tá? E não para descobrir qual é o propósito. Lari, mas eu não entendi nada, então. Como que eu vivo com um propósito? A pergunta que daí eu faço para você é: qual o propósito das ações que você faz com o seu filho? Né? Vamos trazer para a consciência, né? Qual o propósito que você quer viver a sua parentalidade? Né? Para que você vai fazer tudo isso? O que você quer entregar para o seu filho? Por mais que às vezes a gente está fazendo totalmente no automático, quando a gente para refletir, a gente começa a perceber se as nossas ações estão congruentes ou não com esse propósito que eu escolhi viver, né? Então, com qual propósito que você está vivendo a sua parentalidade? Então, vamos começar por aí, para que eu possa entregar uma parentalidade consciente e ensinar o meu filho uma inteligência emocional, eu preciso primeiro identificar qual o propósito que eu quero entregar, para que você possa se construir em relação a isso. Calma que daqui a pouco vai clarear um pouco mais toda essa situação, tá? O que eu quero dizer aqui para vocês? A gente não disse que, olha lá, o nosso propósito tem a ver com a construção da nossa identidade? Agora eu quero trazer para vocês o porquê essa identidade, como que é feita essa identidade. Que isso daqui é a base para a gente começar a compreender e a olhar para as coisas que acontecem dentro da nossa casa e quais são as reações que os nossos filhos têm. A gente fala que ninguém nasce com a identidade pronta. A identidade não é algo que ela é construído. A identidade não é algo que ela é desenvolvida. E ela é desenvolvida como? Baseada nas experiências que eu tenho ao longo da minha vida. Só que quando a gente está falando de desenvolver essa identidade, como começou a minha primeira identidade? Minha primeira identidade foi aquela que o meu pai e a minha mãe me deram. Larissa é o meu nome, é a minha primeira identidade. Ok, mas quem é a Larissa? O que ela faz? O que ela gosta? Aonde ela vive? Né? Tá aqui explicado nessa pirâmide. Quando eu tenho um ambiente aonde eu estou me desenvolvendo e todas as situações que esse ambiente me proporciona, eu começo a me comportar dentro deste ambiente de acordo com ele. Esses comportamentos tá fazendo com que eu desenvolva várias habilidades. Essas habilidades são desenvolvidas porque eu acredito na minha capacidade de fazer. E através disso eu tenho a construção da minha identidade. E isso vai acontecendo ao longo dos anos. Tem várias formas da gente criar essas identidades. Em geral, a gente começa pelo ambiente que a gente vive. Então, qual é a qualidade de ambiente que eu estou entregando para a criança? Quais são os comportamentos que ela tem nesse ambiente?
Eu sempre falo para alguns pais, principalmente quando me procuram em relação ao sono da criança, que fala assim, meu filho não está dormindo direito, eu não sei mais o que eu faço. A primeira coisa que eu vou perguntar para eles, manda uma foto do ambiente que ele está, né? Aí manda aquela foto do ambiente, aquele quarto lindo, maravilhoso, que pagou o arquiteto mais caro do Brasil, colocou as coisas mais lindas possíveis e cheinho de informação. Eu falo assim, seu filho não vai dormir, ele está com super estimulação no ambiente que ele tem que dormir. Então, ele não vai, né? Arranca todos esses brinquedos daí do berço, arranca todos esses estímulos aí da parede, né? E vamos cuidar do ambiente o qual ele vai ter o comportamento de dormir. E aí a gente começa esse processo de construção da capacidade de pegar no sono, ensinar para essa criança que ela é capaz de pegar no sono, que ela pode pegar no sono, que aquele ambiente é o adequado para ela dormir. Tá? Então, tudo isso vai acontecendo até que ela vai desenvolvendo a crença de quem é ela. E através disso, ela está desenvolvendo a sua própria identidade. Então, a gente precisa entender bem que a minha identidade ela é desenvolvida pelas experiências que eu vivo ao longo do meu dia, ao longo da minha vida, e que depende muito dessa questão do ambiente, tá? Então, esse é um ponto importante para que a gente possa entender. O ambiente, ele determina muito. E o meu convite aqui é a gente começar a olhar qual é a qualidade, não só física, mas também energética que o ambiente, que eu estou colocando no ambiente que eu estou proporcionando para o meu filho, para essa criança. Porque isso vai construir, vai auxiliá-lo a construir, a lapidar essa identidade, tá? Bom, então aqui é onde a gente fala, né? A identidade pessoal, ela não se herda, ela se cria através do desenvolvimento da autoimagem e do autoconceito. Então, quando a gente está falando disso, vocês perceberam? Ó, vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Percebe que a identidade ela é criada, ela não é herdada. Isso, a identidade, a sua identidade não vem da sua ancestralidade. Olha que interessante. Por mais que nós estamos falando de toda uma filosofia sistêmica, ela não vem da sua ancestralidade, né? Características, situações, identificações, sim. Mas a sua identidade ela é construída com essas experiências que você vai vivenciando, tá? Então, a gente sabe já que a identidade ela não se herda. Isso é a construção da inteligência emocional. Quando eu consigo entender que através da autoimagem e do autoconceito, a gente começa a construir a identidade pessoal. Então, essa construção, ela é iniciada na infância. Por isso que eu trouxe toda essa filosofia antes, para a gente entender que sim, ela é iniciada na infância. E é importante entender exatamente esses conceitos quando o assunto é sobre as crianças. Porque se eu estou construindo ou auxiliando essas crianças a construir a sua identidade pessoal, eu estou realmente cuidando da autoimagem, do autoconceito delas, tá? Então, vamos lá. O que é, então, a autoimagem? Lembra, nós falamos aqui, primeiro do propósito, nós treinamos aqui o conceito agora da autoimagem, tá? O que é a autoimagem? A autoimagem, Nathaniel Branden, ele foi um psicoterapeuta canadense que ele dedicou a sua vida para estudar todo o processo da autoestima. Tem um errinho ali. Todo o seu processo da autoestima, tá? Então, de acordo com a psicologia, de acordo com a psicanálise, ele foi com a sua experiência, ele foi identificando e ele trouxe como conceito de autoimagem, que é... Opa! Oxe, Maria, gente, eu tô perdida aqui nesse, nesse Zoom aqui, mas tá tudo certo, né? Ele diz exatamente que a autoimagem é quem ou o que nós pensamos ser, né? Olha que interessante, ele diz que a nossa autoimagem é quem ou que nós pensamos em ser. Olha que interessante isso, né? E isso tudo, essa questão dessa autoimagem, quem eu penso que eu sou, ou o que eu penso que eu sou, ela está sim relacionado aos nossos traços físicos, aos nossos traços psicológicos, às nossas forças, às nossas fraquezas, às nossas qualidades, imperfeições, possibilidades, limitações.
Então, tudo relacionado com o que eu penso sobre mim. Qual é a imagem que eu criei sobre mim mesmo de acordo com tudo isso, tá? Então, é a forma, a minha autoimagem, ela é a forma como eu me vejo emocionalmente, como eu me vejo cognitivamente, como eu me vejo mentalmente. E não significa que eu sou tudo isso, mas é a forma que eu me vejo disso, é a percepção que eu tenho sobre mim mesmo, né? William James, ele é considerado o pai da psicologia, porque ele foi um filósofo, ele foi um psicólogo, ele lá nos Estados Unidos, né, um psicólogo americano, e ele foi o primeiro a oferecer um curso de psicologia lá nos Estados Unidos. Isso lá no século XIX, 1892, se eu não me engano. Enfim, tá? Então, o que ele diz? Ele diz que existem 3 tipos de autoimagem. Primeiro, a individual, que ela se relaciona às características que fazem a pessoa ser única. Então, eu tenho a minha autoimagem sobre o que eu sou e que isso é único de mim. A coletiva, que são as informações sobre a pertinência aos diferentes grupos sociais, que está relacionado com a lei do pertencimento, né? Os grupos ao qual eu pertenço, qual é a minha autoimagem que eu faço dentro desses grupos, nessas relações, e os meus potenciais, né? Que é a imagem que eu tenho de mim mesmo sobre o que eu serei lá na frente. Então, esses 3 pontos da autoimagem é muito importante. Comecem a observar tudo que eu estou falando linkado com as questões das crianças, né? O quanto que isso é desenvolvido durante a infância, o quanto que as crianças vão criando imagens sobre quem elas vão ser, o que elas vão ser, né? Como elas serão, o que vai acontecer, elas criam isso, tá? Baseado em tudo que elas assistem. Vou até contar uma história aqui para vocês, embora séria, é interessante que tenha a ver com isso. Meu sobrinho, ele devia ter uns 3 anos de idade, hoje ele já está com 18 anos, mas ele devia ter uns 3 anos de idade, e ele adorava o Homem-Aranha. E um dia, ele queria porque queria um brinquedo, e a minha irmã ficou brava, porque falou que não ia dar, ele começou a fazer birra, ela ficou brava, e ele pegou, emburrou, no que ele emburrou, ele saiu correndo, foi na frente de um carro e fez assim, achando que o Homem-Aranha era ele e que ia sair teia e ia parar o carro. Um homem que salvou ele, pegou ele, né? E ela falou assim, meu filho, o que você fez? Assim, mãe, o Homem-Aranha, era o Homem-Aranha, eu ia parar o carro, né? Então, percebe a construção da autoimagem baseado nas coisas que assiste, nas coisas que vivencia, nas experiências que as crianças trazem, tá? Então, isso é bem importante. Então, quando a gente entende que essa autoimagem ela é construída, né, durante a infância, durante as primeiras infâncias, a primeira e a segunda infância, a gente também pode entender que ela é mutável, que nós podemos mudar a forma como nós pensamos sobre nós. Isso, psicoterapia, né? A psicoterapia vai ensinar bastante sobre isso. Mas a maior parte dela é construída na infância. E aqui eu faço uma pergunta. A minha pergunta é quantas autoimagens nós temos e que passamos a vida adaptando, pois na infância ela foi construída de forma distorcida. Então, se lá na infância eu tive a imagem de que eu era um Homem-Aranha, o quanto, e isso não foi ressignificado ou não foi trabalhado, o quanto que na fase adulta eu ainda tenho imagens a meu respeito que é distorcido sobre de fato quem eu sou, né? E aqui vem, por que não melhorar essa construção com as crianças de hoje? Porque se as crianças de hoje eu trabalho a autoimagem delas, a melhor percepção delas, mais ela vai desenvolver a sua identidade. Né? Então, a autoimagem, ela tem uma grande influência sobre o que eu percebo sobre mim mesmo e o que eu percebo sobre mim a partir da ótica de outras pessoas. Olha que importante isso, né? Olha que interessante o quanto que eu construo a mim baseado no que os outros pensam. Lá na infância, se até hoje nós estamos naquela de medo de julgamento, quantas de nós não tem medo de se expor, de falar o que pensa, ou de desenvolver um trabalho, ou de se expor na internet, ou de gravar um vídeo, enfim, porque nós temos medo do que o outro vai pensar.
né? E isso está relacionado com a minha percepção na infância. Então, a gente precisa cuidar muito sobre o que a gente entrega para as crianças e como que a gente orienta elas a esse respeito, né? Por que eu falo isso? Porque se desde cedo eu estou escutando que eu sou inteligente, que eu sou forte, que eu sou capaz, que eu sou bonita, que eu sou legal, que eu sou amiga, é muito provável que todas essas informações elas vão ser assimiladas dentro de mim e isso vai fazer com que eu leve isso como uma verdade. Eu passe a acreditar nisso. O mesmo acontece o contrário, que é o que muitos de nós adultos precisamos ressignificar. Quando os nossos pais, quando criança, falavam para a gente: "Ai, você não sabe fazer, daqui que eu faço para você. Ai, você ainda não tem essa capacidade. Pode deixar que eu faço." Ou "você é burro. Ai, você só faz coisa errada." Qual é a autoimagem que essa criança está construindo sobre ela mesma. Então, isso é extremamente importante para que essa percepção faça com que a criança construa sua própria autoimagem e vá desenvolvendo a sua identidade. Por que eu digo tudo isso? Porque, né, já disse, nós não somos como nós nos vemos. Só que a maneira como nós nos vemos influencia as nossas realizações, as nossas ações, as nossas decisões, a forma como eu me relaciono. Quantos de nós vão evitar? Nossa, isso vai. Quantos rapazes deixaram de chegar perto daquela menina que estava gostando ou chamar aquela pessoa para sair com medo do que ela fosse pensar? Porque ele se julgava inferior e incapaz de merecer o sim daquela pessoa. Isso tem a ver com o empoderamento dele. E quantos outros já saíam desbravando várias meninas, né? Porque tinha essa autoimagem de que ele tinha essa capacidade, que ele ia ganhar esse sim. E se não ganhasse o sim, ele não estava nem aí porque a pessoa falasse. Ele ia falar: "Ah, tá bom, tem outra." Né? Próximo, ele trabalhava muito isso. Então, percebe o quanto que a nossa autoimagem influencia nas nossas conquistas, nas nossas decisões, nas nossas relações, né? Então, é muito importante a gente olhar para essa autoimagem e saber que nós não somos o que nós vemos sobre nós. E nós também não somos o que os outros falam sobre nós. Tá? A nossa essência ela não é colocada nisso. Nós somos essa essência, que é essa essência que muitas pessoas começam a descobrir na fase adulta. Que se fosse lapidado na infância, desde a infância, que é o momento que essa criança expressa a sua essência, é o momento o qual ela vai conseguir melhorar as suas relações e viver daquela essência, né? Então, não são raríssimas as pessoas que fazem isso, mas nós ainda temos. Então, todas essas autoimagens ou essas percepções que eu tenho a meu respeito, elas não são maiores como eu me vejo, tá? Então, a maneira como eu me vejo pode limitar as minhas potencialidades, os meus resultados e as minhas realizações. Então, você é maior do que você vê de você mesmo. Lari, mas o que tudo isso tem a ver com a criança? Tudo, tudo, porque tudo isso é a forma com que você ensina a criança. Tudo isso é a forma com que você se relaciona com a criança. A gente vai chegar lá, a gente vai entender um pouquinho mais, mas é importante. Esse é o primeiro conceito, gente, sobre a autoimagem, tá? Então, vamos lá. Primeiro conceito, autoimagem. Compreendido que a autoimagem, ela é o que você pensa sobre você, mas não é o todo, certo? Segundo conceito, o que é então o autoconceito? Eu tenho a minha autoimagem, ó, identidade que a gente falou, a minha identidade não entra nos três conceitos, tá? Então, nós temos a nossa autoimagem e nós temos agora o nosso autoconceito. O que significa esse autoconceito? O autoconceito, ele é uma pessoa de um conjunto de crenças sobre si mesmo. Então, é o que eu acredito sobre mim, tá? Então, o autoconceito, ele vem baseado nas minhas crenças. Lembra lá da pirâmide? A identidade está relacionada com a minha autoimagem.
né? A minha autoimagem está relacionada com tudo que eu faço e o que eu penso sobre mim. O meu autoconceito é o que eu acredito sobre mim. Então, olha o que Shavelson disse. É a percepção que uma pessoa tem de si mesma que se forma a partir das experiências e relações com o meio, em que o desempenham um importante papel, tanto os esforços ambientais quanto os significativos. Então, o conceito que uma pessoa tem sobre si são as crenças que ela constrói através da relação que ela tem com outras pessoas, baseada nas características, expectativas e avaliação do outro. Então, é o que eu acredito sobre mim que os outros me disseram. E através disso gera meu comportamento. Eu duvido que aqui não tem uma pessoa que fica esperando a aprovação do pai, da mãe, do marido, do professor, do tio, do amigo, do chefe. Por quê? Essa espera de aprovação diz que eu ainda não tenho o meu autoconceito formado sobre mim. A minha necessidade de aprovação mostra isso, e isso também é gerado na infância. A maior parte disso é gerado na infância. Opa! Tá? Então, quando a gente entende que a criança, ela constrói o seu mundo interno, ela, através do seu autoconceito, a partir das percepções dos pais e posteriormente das interações sociais, faz com que a gente entenda como ela constrói a sua identidade, tá? Então, mais uma vez, nós não somos quem pensamos ser e muito menos o que o outro pensa sobre nós. Então, essa minha percepção é importante ter claro. Por quê? Porque se eu uno o meu autoconceito com a minha autoimagem, além de estar fortalecendo a minha identidade, eu estou levando para essa criança, né? Estou fortalecendo para ela as percepções que ela tem sobre si mesma e aumentando esse leque de coisas que ela tem sobre si. Certo? E o terceiro conceito, o que é autoestima? É muito interessante porque a gente escuta falar o tempo todo sobre autoestima, né? Um monte de gente fazendo campanha sobre autoestima, falando, baixa autoestima, autoestima, mas um pouco se fala do conceito sobre isso. Então, eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês. Na psicologia, por definição, a autoestima é o conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre o seu próprio valor, competência e adequação que se reflete em uma atitude positiva ou negativa em relação a si mesmo. E esses dois está relacionado com autoimagem e autoconceito. Então, se eu tenho a união da autoimagem com o autoconceito, eu tenho a minha autoestima. Então, o que é autoestima? A autoestima é todo o cuidado que eu tenho comigo mesmo, né? É todo o carinho que eu tenho por mim. É o sentimento que eu tenho a partir da minha própria autoavaliação. É eu me amar, eu me aceitar, eu me reconhecer, eu me validar. Poucas pessoas sabem fazer isso. A gente vai aprender, né? É eu reconhecer os meus próprios defeitos, as minhas próprias fraquezas, tá? Então, a autoestima, ela tá totalmente relacionada com essa construção da minha autoimagem. O que eu penso sobre mim? Se eu penso sobre mim que eu sou uma pessoa perdedora, que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa fracassada, o que é que eu vou ter de autoestima? Baixa, né? Se eu tenho essa percepção sobre mim, o que eu vou ter de resultados na minha vida? Tá? Ao mesmo tempo que se essa pessoa ela se julga vencedora, ela vai tender a ter comportamentos de vencedor. Então, tudo está relacionado com a forma com que eu construo essa imagem e eu construo o meu próprio conceito. Se eu tenho isso enraizado em mim, se eu tenho isso bem definido dentro de mim, eu vou estar sempre com a minha autoestima alta. Logo, eu vou ter uma identidade favorável. Certo? Então, a qualidade da construção dessa identidade é que vai determinar se a minha autoestima é baixa ou ela é alta. Porque a construção da minha identidade não é
contínua, não é ao longo da vida, não é ao longo das experiências, então, ela também não está relacionada com a minha autoimagem, o meu autoconceito, que eu tenho tudo isso sobre mim, eu tenho uma boa identidade. Se eu tenho uma boa identidade, a minha autoestima, ela é alta. Agora, o mais interessante é a gente também compreender que nós não nascemos com nenhum deles. Todos eles, identidade, autoimagem, autoconceito, autoestima e autoconhecimento, autoconfiança, autossegurança, é criado. Ele é construído e percebido ao longo da vida. As crianças, elas aprendem pelo contexto. As crianças, elas aprendem pelos exemplos. Eu sempre falo que ninguém tem a capacidade de educar uma criança. A educação, quem faz, agora eu vou gerar polêmica aqui, é a escola, porque a educação é algo que eu estou ensinando os valores de um grupo para uma criança, como funciona aquele grupo. A criação que vem dos pais vem baseado nos princípios que eles ensinam para a criança. E essa criação vem através do contexto que eles vivem. Uma criança que vem de uma família, uma família de origem desestruturada, pais viciados, a mãe viciada em droga, pai preso, qual é o contexto que ele está crescendo? Qual é o contexto que ele está vivenciando? E isso está construindo para ele os princípios da vida, tá? Os princípios do ambiente que ele está crescendo. Uma criança que ela nasce num ambiente que tem uma condição social favorável, um poder aquisitivo mais alto, recursos financeiros elevados, que tem educação, idiomas e por aí vai, muito afeto dos pais, muita presença, muita compreensão. Quais são os contextos que essa criança está se construindo? Então, as crianças, elas se autoeducam pelos exemplos que elas recebem. Então, mais uma vez, quando a gente fala de educação parental, tem a ver com a minha relação adulto e criança. A qualidade de comportamento, de afeto, de palavras que eu entrego para a criança constrói o modelo de mundo interior dela. Certo? Então, a gente tem 3 conceitos aqui. Os 3 conceitos é importantíssimo para que a gente possa entender todo o processo do desenvolvimento emocional da criança. Autoimagem, autoconceito e autoestima. Esses 3 é a base de todo o processo do desenvolvimento da criança, tá? Então, aí fica a pergunta: como é que está sendo construída a autoestima das crianças? Das crianças que vocês atendem, das crianças que vocês convivem, das crianças que vocês dão aula, das crianças que são seus filhos, né? Sabe por quê? Porque é o tempo todo em cima das crianças. Não faz isso. Mãe, eu quero esse brinquedo, não vou te dar esse brinquedo, mas por quê, mãe? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Meu filho, agora não é momento de te dar brinquedo. Eu não posso fazer isso agora. Mãe, vem brincar comigo, agora eu não posso. Eu tô trabalhando. É o tempo todo a gente dizendo para as crianças não, 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 não. É o tempo todo a gente dizendo para as crianças sobre o que os outros fazem, os outros dizem, os outros pensam, os outros querem, os outros valorizam. Porque o outro não pode. E pouco sobre o que é importante para aquela criança, o que ela valoriza. E o que eu quero dizer isso? Quando a gente, uma criança, fala assim, brinca comigo disso, e você fala, ah, não, agora eu quero fazer outra coisa. Você está dizendo muito mais que o que você quer é mais importante do que o que a criança quer. Só que a criança, ela não tem uma mente lógica desenvolvida. Ela não consegue compreender isso. E aí ela olha e fala assim, nossa, minha mãe nem quis vir brincar comigo. Aí, de repente, você olha para o seu filho e fala assim, filho, eu te amo, viu? Aí ele fala assim, como me ama, se ela não veio brincar comigo? Mãe, eu quero esse brinquedo. Não, agora eu não posso desse brinquedo, eu não tenho dinheiro, meu filho. Filho, mamãe te ama, tá? Ela não me ama, ela não me deu aquele brinquedo. A percepção interna da criança não é racional. Ela não consegue ver a lógica de uma situação com a outra. E isso vai fazendo a construção dessa identidade dela. Tá? Então, existem formas da gente trabalhar isso com a criança. Existe formas de você dizer algumas coisas para as crianças.
o dizer não para as crianças, o dizer para a criança do porquê que não pode dar esse brinquedo para ela, né? Mas o entendimento disso ela não vai ter, porque isso é construído e isso faz parte do desenvolvimento de todos. Eu sempre falo, todos os pais são os principais geradores de traumas nas crianças. E isso, você não vai ser isento. E isso não vai ser tirado de você nunca, tá? Você não vai conseguir evitar isso, tá? Sua mãe gerou um trauma em você, seu pai gerou um trauma em você. Você vai falar, vou fazer diferente com meu filho. Você faz diferente com seu filho, só que você cria outro. Vai ter outro trauma, vai ter alguma outra coisa, vai ter esse desafio. Tá? Então, essa autoestima das crianças, elas precisam ser cuidadas, porque toda hora a gente está dizendo para eles, não, vai fazer isso porque fulano vai pensar em tal coisa, não pode fazer isso porque o padre disse isso. Ó, vou falar para a professora que vai brigar com você, ó, eu vou ali, vai chamar o bicho papão, sabe? O homem do saco tá vindo. É o tempo todo dizendo sobre o outro, e nunca dizendo sobre a criança, tá? Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? E o que é ter essa autoestima? O que que faz eu ensinar a criança a ter essa autoestima? O que que isso vai trazer para ela, né? Vai fazer com que quando, ao longo da sua vida, ela vai conseguir sair desse lugar do que é melhor ou pior que o outro, né? Sabe criança que compete o tempo todo? Ah, eu sou melhor, não sou, mamãe? Eu sou melhor que fulano, não sou, mamãe? Pai, eu fui bom, eu fui bem, eu fui o melhor. Necessidade de aprovação, autoestima baixa. Tem um buraco nessa identidade da criança, tá? E isso, ao longo prazo, vai ser preenchido com qualquer coisa que essa criança escolher. Então, quando ela tem uma autoestima elevada, isso vai permitir com que ela seja mais flexível com tudo o que ela precisar olhar, né? Precisar vivenciar. Poxa, não posso ter esse carro agora, né? Ela cresceu e fala, não posso ter esse carro. Tudo bem, você é flexível, comprar uma moto, tá? Então, isso vai trazer para ela o desenvolvimento da flexibilidade. Ela fica mais aberta, ela fica mais compreensiva. Ela não, né? Qualquer pessoa que tem uma boa autoestima, né? Ela sabe lidar bem com os erros, com as quedas, com os fracassos. Ela tem uma relação mais saudável com as pessoas, né? Então, não fica dentro das relações tóxicas. E se tiver uma relação tóxica, ela sabe como sair, ela sabe identificar e não deixar com que aquilo afete a ela. Ela permite, a autoestima, né, ela permite que nós sejamos mais críticos, observadores. E isso não é um ponto negativo, se isso for utilizado dentro da autoestima. Utilizar a crítica na baixa autoestima é uma dificuldade. Utilizar a autoestima na autoestima, o crítico na autoestima, faz com que ela seja muito mais congruente e coerente com ela mesma. Vai fazer com que ela não corrompa os seus próprios valores. Tá? Então, nem sempre ser crítico é uma questão ruim. Eu sou uma pessoa que toda hora eu escuto. Bom, gente, sou virginiana, né? Então, toda hora eu escuto. Nossa, você é muito crítica. E eu sou muito crítica. Vocês não fazem ideia e não queiram saber todas as críticas que passam na minha cabeça. Ao longo do tempo, eu fui lapidando porque eu aprendi que tem coisas que não tem que falar, que é só minha percepção, né? E esse meu lado crítico faz com que eu me torne mais observadora. Eu gosto de ser assim, né? Por quê? Porque vai fazendo eu criar cada vez mais coisas, tá? Enquanto em vários momentos eu falo, essa crítica aqui tá me limitando. Peraí, deixa eu ressignificar, tem uma crença negativa aqui, tá? Então, isso também faz parte da construção dessa autoestima, né? De elevar essa autoestima. Então, eu fico me perguntando, se é isso que eu mais escuto dos pais, quando eles querem tudo isso para os seus filhos, né? Porque quem não quer entregar os filhos, ter filhos que desenvolva todas essas habilidades, não é mesmo? E eu pergunto, muitos pais me perguntam como fazer tudo isso, né? Mas aí a pergunta que eu faço é, existe alguma situação na vida que não tenha necessidade da autoconfiança? Existe alguma coisa na vida que não precise de autoconfiança? Por que eu falo isso? Porque nós adultos ainda estamos no processo de desenvolver a nossa autoconfiança. E como é
que eu vou ajudar a criança a desenvolver essa autoconfiança? Eu preciso trabalhar com ela as crenças limitantes que o contexto e o meio está fazendo com que ela construa dentro dela. Ou vocês acham que desde bebezinho eles não têm crenças limitantes? Tem. Construção de crenças limitantes vem desde o processo da gestação. E crenças possibilitadoras também. Tá? Então, desde sempre, a gente está levando as crianças a terem dificuldade na sua capacidade de confiar, a terem dificuldade de olhar para si mesmo, porque está sempre procurando a validação do que os outros pensam. Tá? Então, outra pergunta que eu faço para vocês. O jeito que você é hoje, o jeito que você é hoje, você gostaria que seu filho fosse igual? Aqui começa o primeiro processo depois de entender esses 3 conceitos, começa a você começar a colocar em prática, a perceber como que está a sua parentalidade. O jeito que você é hoje, você gostaria que seu filho fosse igual? Que tipo de adulto você gostaria que o seu filho fosse? E tá tudo bem se você diz que sim, é o jeito que você gostaria de ser e porque você está numa condição boa. Ok, quero que você olhe para toda a trajetória que você fez para chegar até aqui. É a mesma forma com que você gostaria que seu filho fizesse? Tá? Que tipo de adulto você gostaria que ele fosse? Diante de tudo isso, é importante a gente compreender e cuidar dessa relação, das interações dos pais com as crianças. Por quê? Porque essa afetividade, principalmente consciente, é o que vai fazer com que a gente melhore a qualidade da autoimagem, autoconceito e autoestima da criança. Ela está no processo de construir a identidade dela. Um parênteses, quando ela estiver na faculdade, ela vai escolher, vou fazer ser veterinário. Ela vai para a faculdade veterinária, ela não é veterinária ainda. Ela vai construir outra identidade ali dentro, tá? Só que o ser veterinário e o porquê que ela está escolhendo o ser veterinário tem a ver com autoimagem, autoconceito, autoestima e autoconfiança que ela tem. E isso a base vem dos pais. Esses são os princípios, tá? Então, o vínculo que a gente olha para pai e mãe, né, e os filhos, promove na criança todo esse processo de autoconceito, tá? E é claro que quando ele tem esse processo de autoconceito, essa criança, ela tem o seu desenvolvimento mais saudável, o seu crescimento mais natural, tanto emocional quanto cognitivo. E é óbvio que isso vai fazer uma grande mudança no reflexo da vida adulta dele, né? Como vai ser a qualidade dessa vida adulta? A gente vai chegar lá já para vocês compreenderem mais ainda isso, tá? Então, eu entendo que para que a gente possa trabalhar com os pais, a gente precisa levar um autoconhecimento para esses pais, a cura das suas dores emocionais da infância, pois a sua própria identidade é o reflexo dessa relação com os seus próprios pais, né? Então, como que foi a qualidade desse relacionamento desse pai com o pai dele? Isso tem total reflexo de como ele vai ser com o filho dele. Então, a gente precisa trazer muito esse processo de consciência, sabe, para os pais, dessa cura. A educação parental, ela não trabalha somente com a questão da criança, do filho, mas com a nossa criança interior também. O que essa criança, que seria o seu filho, está despertando na sua criança interior que está precisando ser curada? Né? Então, quando a gente consegue olhar para esse reflexo da relação dos pais na infância, na sua própria infância, e que ele começa a curar a sua criança interior, a gente consegue começar a fazer a mudança e quebrar os padrões no sistema familiar. Então, percebe que todo o processo de eu entregar inteligência emocional para a criança, ensiná-la a desenvolver a sua autoimagem, a sua autoestima, o seu autoconceito, a sua identidade, né? Toda vez que eu falar identidade, vocês já vão entender que são esses 3 conceitos, tá? Então, para entregar isso para a criança, requer uma questão no nosso padrão familiar, no que vem da minha ancestralidade. Eu preciso olhar para isso. Tá? É ali onde começa os meus padrões, aonde eu posso interromper em mim e começar uma nova consciência com essas crianças.
Então, o segredo disso tudo, gente, é consciência. Quanto mais consciente você está, quanto mais consciência tem dos pais, melhor será. Tá? Então, eu entendo muito que para isso os pais precisam trabalhar o seu autoconhecimento. Já falei, né? Só não tinha colocado o slide aqui para vocês, né? Que o segredo, tudo disso é a consciência. Então, eu acho que isso é um ponto extremamente importante aí para vocês, tá? Então, qual é o objetivo da educação parental? Isso é um outro ponto importante. Qual é o objetivo dessa educação parental, né? Nós precisamos desenvolver 5 habilidades nas crianças: autoconsciência, consciência social, regulação emocional, tomada de decisão responsável, construção de relacionamentos positivos. Não é tudo isso que nós adultos buscamos? Não é? Nós estamos buscando essas 5 coisas. Eu preciso ter consciência sobre quem eu sou, autoconhecimento. Eu preciso ter consciência de como eu me relaciono com o outro, como que eu me comporto no meio social. Eu preciso regular o meu estado emocional, ter ferramentas para sair de situações emocionais que estão me colocando em situações limitantes diante de outra situação que não tem nada a ver com aquela que está me incomodando. Regulação emocional, que é a nossa inteligência emocional. Tomada de decisão responsável, tomar uma decisão não por impulso, né? Saber tomar a decisão adequada de acordo com o momento que eu estou e com a emoção que eu estou e o momento certo que eu vou fazer. E, obviamente, construir relacionamentos positivos, para que eu não entre em nenhum tipo de relacionamento tóxico. Tá? Então, a educação parental, ela vai sempre buscar desenvolver essas 5 habilidades, ok? Dentro dessas 5 habilidades, a gente começa a compreender o processo do desenvolvimento emocional na infância. Então, aqui eu vou passar rapidamente, tá? Isso aqui talvez muitos de vocês já saibam. Do nascimento a 1 ano de idade, acontece a percepção das emoções. Então, eles só estão sentindo, eles estão percebendo que eles sentem algo, né? Dos 2 aos 3 anos de idade, acontece a expressão das emoções, são as birras. O que muita gente fala dos terrible two, os terríveis 2 anos, e eu chamo de incredible two, né? Os incríveis 2 anos. Por quê? Nessa fase, que outros colocam também de apelido adolescência infantil, é quando a criança ela está expressando toda a intensidade das suas emoções, está acontecendo a expressão delas, elas falam o que elas querem, só que elas não sabem como expressar isso. E é a grande oportunidade que os pais têm de começar a ensinar e construir autoimagem, autoconceito e autoestima. Construindo, de novo, identidade da criança. Tá? Então, é o grande momento da gente ensinar para eles, olha lá, ó, a regulação emocional nesse desenvolvimento. Dos 3 aos 5 anos, acontece o desenvolvimento das emoções, na sua inclusão social. Né? Eles começam a fazer o processo da partilha, da troca, de aceitar essa troca, de querer essa troca, porque antes os brinquedos dá briga para compartilhar, porque ninguém quer compartilhar, e nem deve. Ela está na construção do mundo dela, ela está naquilo que pertence ao mundo dela. A criança, se ela pega isso aqui, tá? Deixa eu pegar outro exemplo. Se ela pega isso aqui e ela está brincando com isso, a gente não tem que jamais dizer para a criança, deixa o amiguinho brincar, a gente precisa aprender a dividir. Nessa idade, de jeito nenhum, ela vai ficar com ele até a hora que ela quiser soltar. E o outro que quer brincar também? O outro precisa aprender a esperar. O outro precisa buscar outra coisa, porque aquela está ocupada. Tá? Regulação emocional. Então, na hora que ela pega e solta, aí o outro pode vir pegar, porque aí está disponível. Tá? Então, lembra, ó, dá para o amiguinho para ele brincar que ele também quer, tem que aprender a dividir. É sempre sobre o outro, é sempre sobre o outro. Não, o outro espera. Isso é meu. Na hora que eu soltar, está disponível e ele pega. Tá? E aí, dos 3 aos 5 anos, acontece esse desenvolvimento, porque daí ele vai pegar e virar para assim, vem fulano brincar comigo disso. Aí eles ficam trocando bola, eles ficam brincando um com o outro, porque aí tem esse processo da inclusão social. E dos 6 aos 12 anos acontece o gerenciamento das emoções. Começa o processo dessa autoafirmação. Nessa fase dos 12 anos, é muito interessante porque é o tempo que acontece para elas começarem a lidar com as frustrações.
E às vezes a gente não quer que elas lidem com as frustrações, mas nós precisamos deixá-las lidar com as frustrações. Então, isso vai acontecer, porque isso começa também a trazer todo esse processo da autoimagem dela, tá? Então, quando as crianças sentem que os pais estão ao lado delas, elas vão crescer de uma forma muito mais firme, muito mais saudável. Que é a história, meu pai está do meu lado, me auxiliando nesse desenvolvimento emocional. Então, ele se sente fortalecido. E aí ela consegue ir para a próxima etapa, sem carregar tantas feridas. A gente nunca vai ter garantia 100% de como a criança vai recebendo as informações, tá? Mas, com certeza, isso diminui, tá? Bom, entendido isso, processo do desenvolvimento emocional, como que entra, então, a parte dos princípios da vida? Essa é uma parte que eu quero muito que vocês agora possam refletir, porque agora começa o seu processo de cura e o que você está entregando para sua criança, né? Pensa só comigo. Deixa eu só beber uma água aqui. Eu estou falando demais. Pensa só comigo. Imagina você quando criança. Imagina você como criança. Você acreditava que era verdadeiramente e incondicionalmente amado pelos seus pais? Como criança, você acreditava que era verdadeiramente e incondicionalmente amado pelos seus pais? Talvez alguns tenham respondido que sim, e que bom, ok? Mas eu garanto para vocês que 85 a 90% respondeu não. Eu sei porque eu já fiz essa enquete no meu Instagram, né? Já tem outras pessoas que já fizeram essa enquete também, e é a minoria que se sentiu verdadeiramente amado e incondicionalmente amado pelos seus pais. E sabe o que é mais interessante? Se quem respondeu sim, eu fico me perguntando quando é que foi para a terapia que precisou tratar a criança interior. Se precisou fazer terapia de criança interior, essa resposta precisa ser revista, né? Agora, outra pergunta. Se você acreditasse, como criança, se você acreditasse que era incondicionalmente amado por seus pais, isso teria feito alguma diferença na sua vida? Hoje? Você acha que isso teria mudado alguma coisa? Se você tivesse sentido ou recebido todo o afeto dos seus pais que você queria? O que você acredita que seus pais pensariam ou eles diriam se estivesse agora ao seu lado e ouvissem de você que você não se sentia verdadeiramente e incondicionalmente amado por eles? Tenho certeza que os pais iriam ficar espantados, porque na cabeça dos pais eles amaram incondicionalmente, na cabeça dos filhos não. E aí a minha grande pergunta é: e por que você acha que tudo que você está fazendo com o seu filho está fazendo com que ele tenha certeza que ele é amado verdadeiramente e incondicionalmente por você? Vamos lá. Vamos imaginar essa árvore. Árvore da vida, né? Que tem a ver também com as constelações e tudo mais, mas aqui sempre trazendo esse foco da inteligência emocional das crianças. Essa aqui é uma compreensão emocional, ok? Não é uma compreensão racional. É uma compreensão emocional. Se a gente está dizendo sobre o amor incondicional entre pai e filhos, nós podemos dizer que toda a base da árvore da vida é o amor incondicional. E nós podemos dizer, então, que as crianças são fruto das relações dos pais. Quando ocorre esse casamento, o encontro desses dois sistemas, e há uma vida que veio, que foi gerada, é porque essa relação deu fruto, essa relação se concretizou. Visão sistêmica deixa isso bem claro, né? Na visão sistêmica, as raízes são os nossos ancestrais, que são os princípios da família. Princípios não só em questão da origem, mas dos valores dessa família também. Certo? Então, quando esse filho é fruto desses pais, vamos entender o que é que não está chegando para esses filhos? O que é que faz
que toda a força das raízes dessa árvore chegue até os frutos. Se as raízes é por onde tudo começa, eu planto uma semente, né? Essa semente começa a germinar e ela começa a se fortalecer nas suas raízes, para ela poder puxar nutrientes que vêm do solo ou da água que cai na superfície e ela está matando a sua sede, ela está recebendo e construindo esses nutrientes. Essa árvore primeiro constrói todas essas raízes, essa base. O caule cresce e é construída a copa, né, da árvore. E aí dá os frutos. Só que para dar frutos, eu preciso de que algo transporte o que tem nas raízes para o fruto. Então, o que seria isso? A seiva. Então, o que eu posso entender disso tudo? Que os pais são as raízes, aonde estão entregando tudo o que eles têm. E através dessa seiva, que é o amor incondicional, leva para os frutos, que são os filhos. Vou voltar aqui um pouquinho. Tá? Então, olha só. Peraí, deixa eu ver. Tá? Então, se a gente tem, novamente, vou mostrar aqui para vocês, ó, as raízes, que são os pais. Os frutos são os filhos. A seiva que leva o que tem nos pais para os frutos é o amor incondicional. E a pergunta que agora eu faço para vocês: quais nutrientes que você quer dar a esses frutos? Qual a qualidade dos nutrientes que você está dando para esses frutos? Quando a gente fala de inteligência emocional para as crianças, o objetivo aqui não é a mudança de comportamento delas, não é a melhora do comportamento delas, mas é desenvolver a crença do amor incondicional no seu filho. Se você não acredita que você foi amado verdadeiramente, incondicionalmente pelos seus pais na infância, e você percebe que talvez o teu filho também não acredite que ele é amado por você, lembrando que para as crianças isso é consciente. Se você perguntar para elas, elas vão falar que sim, elas não têm noção disso, ok? Elas são seres que não têm mente lógica desenvolvida. Então, se elas não estão recebendo esse amor incondicional, eu preciso desenvolver na criança essa crença do amor incondicional. Mesmo que o seu pai seja falho, mesmo que a sua mãe não te deu brinquedo, mesmo que o seu pai não te deu afeto, mesmo que ele não esteja presente, mesmo que a sua mãe disse não para você e te colocou de castigo, existe um amor incondicional. Essa crença do amor incondicional, que ela é inconsciente, ela não está instalada nas crianças. Por isso que nós desenvolvemos a criança ferida. Tá? Então, é ali onde a gente precisa resolver. Se a gente não cuidar das crianças agora, quando elas virarem adultos, elas vão fazer hipnose, constelação familiar, elas vão fazer terapia, e vão viver a mesma função e viver a mesma vida que você está vivendo. Se você quer que ela tenha uma vida melhor, opa, posso instalar essa crença nela agora. Tá? E aí é todo o processo, para instalar, é todo o processo do programa de educação parental, que é dedicada ali para as crianças. Tá? Então, quando eu desenvolvo essa crença do amor incondicional no filho, o que é que eu estou dando para ela? Eu estou ressignificando as crenças inconscientes negativas que ela tem. Todas as crenças que ela construiu sobre ela, negativas, todo o autoconhecimento negativo que ela teve sobre ela é ressignificado ainda na infância. Eu estou também empoderando essa criança emocionalmente. Eu estou desenvolvendo nela a calma, a segurança, a força interior, a sensação de pertencimento, fortalecendo os laços entre pais e filhos e a questão de vínculo, sejam eles presentes ou não, sejam eles separados ou não. Tá? Mas essa crença é colocada na criança independente disso. E a colaboração delas nas suas relações sociais.
elas se tornam muito mais prestativas, muito mais colaborativas, cooperativas, tá? Então, isso aqui, gente, é o segredo de todo o processo da inteligência emocional das crianças. É instalar a crença do amor incondicional para elas. E isso é feito inconscientemente. Tá? Então, o que é a educação parental para que a gente possa concluir todo esse conceito com a importância da inteligência emocional para as crianças, né? Todo o processo da educação parental, ela é sobre como as crianças se sentem, tá? E não como você quer dizer, ou como você se sente, ou o que você acha, ou o que você pensa. Não é. É sempre sobre como elas se sentem. As crianças, elas não têm esse lado do julgamento, do senso crítico, da mente lógica desenvolvida. Então, para ela não vai conseguir compreender, ai, minha mãe, ela não me deu aquele brinquedo porque ela não tem dinheiro. Ela não vai conseguir compreender isso, né? Ela só vai se importar com o que ela sente, ela vai compreender através do que ela está sentindo, tá? Então, se ela fica triste, se ela fica frustrada, se ela fica chateada, isso tudo faz parte. Só que ela vai associar com o amor, tá? Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar essa separação, porque a base de tudo é o amor incondicional. Então, a criança ela pode realmente compreender, tá? Mesmo que inconscientemente, de que não tem dinheiro, mas que isso não está relacionado com a falta de amor dos pais. E é o que a maioria das crianças fazem, com a falta de amor dos pais. Tá? O desejo das crianças de retribuir aos pais a vida é tão grande que cada não que ele recebe dos pais, ela fala assim, nossa, eu não sou suficiente para retribuir tudo que ele me deu. E ela começa a trazer o processo de insuficiência. Tá? Então, a gente precisa cuidar muito disso. Aqui eu já falei um pouquinho dessa parte sistêmica. Então, como as crianças elas são seres puros, seres instintivos, a gente vai olhar sempre para como é que ela se sente, como é que nós fazemos ela se sentir, tá? Então, a educação parental, o programa da educação parental, da psicoeducação, ele não vai trabalhar somente no sintoma que a criança está trazendo, agressividade, irritação, dificuldade na fala, vai trabalhar direto na causa. Quando a gente mexe na causa, todas essas outras coisas elas são envolvidas novamente, tá? Todas essas coisas acabam recebendo esse impacto, né? Então, qual que é o convite que eu quero fazer para vocês justamente sobre o que é a educação parental? Pensa comigo, que nós estamos toda hora pensando em proporcionar às crianças um melhor desenvolvimento, concorda comigo? Quais seriam essas áreas de desenvolvimento que a gente sempre olha para as crianças? Motor cognitivo e linguagem emocional, certo? Então tá. Então, hoje em dia, a gente já sabe que todo processo, todo comportamento, toda situação tem uma questão sistêmica e emocional. Concorda comigo? Vamos pegar a parte emocional, a sistêmica a gente vai falar depois, né? A parte emocional. Então, tudo tem uma questão emocional por trás. O que está enraizado nessa crença emocional da criança? Né? Se a gente compreende isso, a gente pode entender que todas as demais áreas são afetadas pelo emocional. Cognitivo, motor, linguagem são afetados pelo emocional. Então, o questionamento que eu faço é: por que é que nós investimos em excelentes escolas para as crianças, em atividades extracurriculares, como natação, futebol, balé, sei lá quais são os novos esportes que estão surgindo por aí, mas, enfim, os esportes em geral, inclusive o brincar para a criança, né? Qual que é o melhor brincar, incentivar a criança a brincar, levar as pessoas muitas vezes para brincar, tá? Nós investimos muitas vezes em idiomas, nos cuidados com a criança, na fala dela, se ela está falando certo, se ela não está falando certo, se ela está na hora certa, se ela não está. A gente toda hora se preocupa com o desenvolvimento, se o desenvolvimento do meu filho, né, está enquadrado nos padrões que o pediatra, que a teoria, que a fonoaudióloga, que a psicóloga, que todo mundo fala, né? Só que se a gente investe em todo esse lado do desenvolvimento da criança, por que nós não investimos no desenvolvimento emocional delas? Né? O que a gente faz para desenvolver a parte emocional delas? Ah, eu coloco a criança na terapia. Não, não é a terapia que vai desenvolver a questão emocional. É a relação e o vínculo com os pais. É a qualidade desse vínculo. É sobre como elas se sentem, novamente.
né? Então, a gente investe muito mais nas questões que, em geral, é para os outros, né? Do que os outros falam, do que os outros me orientaram, do que realmente na questão interna, que é a questão individual da criança, tá? Se a gente investe nessa área para a criança, elas vão se tornar adultos muito mais confiantes, muito mais seguros, muito mais livres, muito mais empoderados, com uma inteligência emocional equilibrada, né? Então, é importante olhar para essa área também. E por que nós precisamos ajudar as crianças a isso? Lembra, as crianças não têm senso crítico. As crianças não sabem se autoavaliar. Elas não têm julgamento. E quando a gente está falando no processo da construção de identidade da criança, esse retorno é importante. Essa autoavaliação é importante. Essa autoobservação é importante. E quem é que faz isso para elas? Os pais. Os pais, eles acabam dando esse retorno. Então, esse retorno de autoavaliação, esse retorno de crítica, esse retorno de julgamento, qual é a qualidade que está sendo entregue para ela? Né? Porque eu posso fazer isso como forma de repressão ou como forma de ensinamento. Qual é a energia que eu entrego ali? Esse é o ponto da gente tomar sempre a consciência para nós. E a gente já sabe, né? Tudo isso é porque toda transformação da criança, ela vem através dos pais. Toda transformação vem através dos pais. Eles são os principais agentes de mudança de todo o processo de inteligência emocional, de construção de identidade da criança. Então, quanto mais próximo esses pais estão, quanto mais afetivos eles estão, maior será a transformação da criança. Aí você vai me dizer, Lari, mas e aquela pessoa que não tem pai? E aquela pessoa que não tem, não teve oportunidade, ou que está numa situação de limitação? Ela tem uma pessoa, ela tem um tutor relacionado a isso. E essa pessoa pode fazer esse trabalho de inteligência emocional. Vai ser a mesma coisa? Não, não vai. Porque o contexto familiar que ela se encontra, que ela veio, a família de origem que ela veio, é outra realidade. E essa é a família de origem que ela tem. E aí, nas constelações, na pedagogia sistêmica, é quando a gente vai olhar para essas crianças com destinos difíceis. Mas isso não impede a construção da inteligência emocional ou da construção da identidade, da autoimagem, do autoconceito dessa criança. Depende aí das pessoas que estão convivendo com ela, tá? Mas sim, quanto mais os pais estão presentes, maior será a transformação. Se esses pais não são tão presentes assim, essa criança vai lidar com essa realidade, né? Então, a grande pergunta agora é: quantos de vocês até hoje carregam crenças e conceitos que pertencem aos seus pais? Percebe que é sobre como as crianças se sentem, como você se sentiu, e que esses conceitos que eles te deram, você enraizou, e que muitas vezes se tornou limitante porque eles não pertencem a você? Então, se hoje você está seguindo e fazendo a mesma coisa com o seu filho, não tendo consciência sobre isso, nós somos iguais aos nossos pais. É onde nós temos que honrá-los em relação a isso. Reconhecendo, trabalhando o nosso tomar pai e mãe. Né? Através dessa honra, nós conseguimos fazer a mudança do nosso destino. Quem assistiu já as minhas aulas sobre tomar pais, volta lá e assiste, né? Que essa mudança, esse caminho de tomar pai e mãe, é esse reconhecimento. E a partir do momento que eu reconheço, é onde eu consigo transformar, é onde eu consigo modificar, tá? Então, essa parte, ela novamente, como as crianças se sentem, como você se sentiu com os seus pais, para que você possa mudar. É interessante porque muitos pais acabam me procurando e reclamando demais, né, das crianças sobre birras, agressividade, desfraude, crianças que não estão indo bem na escola, crianças que choram demais, que não obedecem, e eles sempre querendo moldar o comportamento das crianças. Só que o mais importante disso tudo não é esse comportamento, né? Porque a gente sabe que os pais, eles estão fazendo o melhor que eles podem, com todos os recursos que eles têm, e com todo o amor que eles têm dentro de si.
Só que nem sempre o que eles estão dando de amor é o que a criança está recebendo, é o que a criança está tomando, tá? Então, aqui a lei do equilíbrio já começa a ficar distorcida em relação à inteligência emocional da criança, até no sistema familiar, né? E os pais, eles vão entregar tudo aquilo que eles acreditam, tudo aquilo que eles pensam, tudo aquilo que eles sentem. Só que eles estão olhando para o que eles têm para entregar para o outro. Quando a gente está falando de filho, o caminho não é bem assim. É eu me importar sobre o outro. É a empatia que eu posso ter com ele, né? E eu sempre falo que para a gente poder fazer a mudança de todos esses comportamentos que eu mencionei, é necessário a gente entender o que as crianças estão comunicando, né? E elas comunicam através do quê? Dos comportamentos e das expressões emocionais delas. Então, todas as vezes a gente chega no lugar de que os comportamentos que nós julgamos que são indesejáveis para que os pais possam olhar, né? São indesejáveis para os pais, que eles possam olhar com os olhos de que isso é um convite para que a criança está fazendo para eles, dizendo: papai, mamãe, me auxilia, me guia nessa transição de mundo. Então, todo comportamento indesejável que nós julgamos, toda a expressão emocional que nós julgamos erradas, é uma forma da criança dizer: me guia, porque eu estou querendo sair dessa visão de mundo interno, onde no mundo interno da criança só eu, meu pai e minha mãe, né? Ela, o pai e a mãe, e me leva para o mundo externo. Ela quer sair da dependência dos pais para poder ir para uma relação autônoma com outras pessoas. Elas querem ser independentes a isso. E quem faz essa jornada e quem leva tudo isso são os pais, né? Então, cada vez que as crianças expressam isso, elas estão convidando, estão fazendo esse convite, né, para os pais poderem falar: me ajuda, o que eu faço? Me guia por aqui, porque esse caminho eu não sei não, né? E por que eles vão olhar para isso, né? Vão querer pedir ajuda dos pais. Os pais são as principais referências da criança, são os principais agentes de mudança de todo o processo do desenvolvimento emocional da criança e do seu crescimento. Então, para a criança, principalmente na primeira infância, pais é Deus. Né? Então, é igual aquela historinha que alguns já devem ter escutado eu falar. Tem dois garotos jogando futebol de botão. E eles falam assim: eu vou ser o melhor time do mundo, que é o Palmeiras. O outro fala: não é o Corinthians. E ele fala: não é o Palmeiras, não é o Corinthians, não é o Palmeiras. Quer ver só, pai, qual o melhor time do mundo? Aí o pai responde: é o Palmeiras, meu filho. Viu só? Não falei, né? Então, o que isso quer dizer? Que tudo o que pai e mãe fala é uma verdade absoluta para a criança. Ela leva aquilo como se é isso que é e tá certo. E tem que ser desse jeito. Né? Então, elas não conseguem separar outra pessoa como autoridade. E a maior autoridade que existe no mundo da criança é pai e mãe. E eles olham pai e mãe como uma questão, como seres perfeitos. Quando eles chegam na fase da adolescência, eles começam a descobrir que esses pais não são perfeitos assim, que eles têm defeitos, que eles são comuns, que eles são seres humanos e que eles não são Deus. E aí eles se revoltam contra os pais, se revolta contra Deus. E aí entra na rebeldia daquela adolescência, né? Então, começa a falar que Deus não existe, fala que é só ciência e por aí vai. Então, essa relação da criança de o pai levar para o mundo externo, né, faz com que ela consiga trabalhar a sua identidade com uma coesão melhor, com uma congruência melhor. Aí ela vai passar por essa adolescência com muito mais sabedoria também, com muito mais fortalecimento. Aí é aquilo que a gente falou, tudo o que os pais fizerem, tiver ao lado dos filhos, eles vão se transformar de uma maneira melhor, né? E aí fica, né, tudo isso. Se eu quero levar o meu filho do mundo interno para o mundo de uma relação mais autônoma, não seria esse, então, o propósito do desenvolvimento de uma criança? A autonomia? Se essa autonomia é o propósito de tudo,
para ela construir a sua identidade e por aí vai, e eu entregar essa autonomia para essa criança, então como é que eu estou me relacionando com ela? Eu estou permitindo que ela tenha essa autonomia ou eu estou toda hora reprimindo, dizendo que ela é incapaz de fazer algo? Né? Então, aqui é um ponto muito da reflexão. A educação parental, ela vem olhar para esse lado do desenvolvimento da inteligência emocional, tá? Através desse vínculo com os pais. E se a gente for olhar e fazer o link com o que realmente as constelações familiares trazem, é justamente pai e mãe são soberanos. É a origem da vida, né? Pai e mãe vai trazer essa criança ao mundo e o pai e mãe vão se desenvolver também nessa identidade de ser pai e nessa identidade de ser mãe. Né? Então, não vem com esse papo de que ser pai e ser mãe é instinto, porque tem muito para aprender. Né? Tem muito para aprender. Certo? Bom, gente, então quero encerrar aqui agora com essa frase que sobre tudo isso que eu desejo entregar cada vez mais ao mundo, né? Que todo o processo da educação parental, ela é para os pais, mas é sobre os filhos, tá? Quanto mais esses pais se desenvolvem, mais esses filhos vão crescer no ambiente adequado, tá? Então fica aqui meu convite, aqui tá meus contatos para vocês. Tira um print dessa tela, me marca nos stories, no Instagram, no Facebook, aonde você quiser, eu vou repostar e eu vou saber que assim você gostou também dessa palestra, tá? É uma jornada trabalhar na inteligência emocional das crianças, trabalhar na educação parental, e não existe uma verdade absoluta, tá? Não existe, da forma com que a gente vai trabalhar. Para cada família é de um jeito, para cada criança é de um jeito, mas para todas, é o amor condicional que muda tudo, tá bom? Então, um beijo grande para vocês